O canal Yahushua Reina para Sempre apresenta, a partir de agora, pelas plataformas digitais, quem são os anticristos da Bíblia. Inscreva nesse canal, dê seu like, seu joinha, mais uma pérola da graça. Olá, paz e graça a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Yahushua Reina para Sempre, com a série Quem são os anticristos da Bíblia. Eu sou Fernando Pereira Batista. Estamos aqui passando conhecimento da graça de Deus. Espero que vocês estejam bem e que vocês, queridos irmãos, inscritos nesse canal, os não inscritos também, tenham um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, e que Deus sempre estará com vocês, sempre está conosco, porque agora, na nova aliança, nós somos um com Ele. Ele é um com nós. Nós está com Ele. Nós somos um com Ele. Não que nós vamos estar com Ele ainda. Nós já vivemos a vida eterna. Reinamos em vida, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17, que ele diz que eles iam reinar em vida. Então nós aqui estamos, essa palavra está é muito importante, já estamos reinando em vida, em meio a esse mundo aleatório que vivemos, a esses sofrimentos da carne. A carne sempre irá sofrer, mas o Espírito reinará para sempre, eternamente. Isso é muito maravilhoso. E nós estamos aqui passando esse conhecimento da graça de Deus, convidando você a participar do canal, a se inscrever no canal. Nós estamos aí com 66 irmãos inscritos nesse canal. Nós já estamos quase chegando a 5.000 visualizações de todos os vídeos aqui no canal. E eu fico muito alegre, agradecido de todo o meu coração aos queridos irmãos, a minha gratidão. E você que identifica com esse canal, seja bem-vindo, meu irmão. Você que tem visto esse canal, tem aprendido, e você que não concorda com esse canal, não tem problema. Não tem problema, porque nós pensamos diferente, não é verdade? A visão preterista completa, a escatologia consumada, é uma visão que muitos falam que é uma visão herética, falando assim, heresia, né? Eles chamam de heresia pura, que tudo está feito. Esses irmãos que aqui encontram essa seita, né? Que tudo está completo, a Bíblia está cumprida, não tem mais nada a cumprir. E nós estamos vivendo aqui nessa terra de sofrimento, de pandemias, de enfermidades, de desemprego, de crise. Mas aqui, meus irmãos, nós analisamos as Escrituras, a Bíblia. Aqui eu não trato de achismo, e se a minha pessoa estiver errada, eu busco ler, entender pelo Espírito e volto atrás se eu estiver errado. Então, os irmãos que gostam do canal, se identificam com esse canal, os irmãos, fique à vontade, o comentário está aberto para comentar. Tem muitos irmãos que têm comentado, agradeço a todos, queridos irmãos, e eu sempre tenho respondido com sabedoria, com mansidão. Nunca, aqui nós não podemos partir para o pessoal, aqui não podemos ficar lutando com carne, de forma nenhuma, que eu não quero ficar lutando com carne, debatendo, partindo para o pessoal, de forma nenhuma. Aqui nós passamos o conhecimento da graça de Deus. Aqui a gente faz tudo com fé e amor. Aqui não tem dízimo, não tem capitalismo, não tem nada disso, meus irmãos. Aqui nós fazemos pela fé. Fé e
vai chegar um dia que o canal vai ter bastante inscritos e vamos estar fazendo aí ao vivo, assim como o YouTube pede para aqueles que fazem vídeos ter 1.000 inscritos para fazer ao vivo. Então, quando nós chegar a esse número aí de 1.000 inscritos, nós vamos estar fazendo vídeos aqui ao vivo. E aqui nós fazemos pela fé, por amor, passamos esse conhecimento da graça de Deus. E eu já sou muito grato a Deus mesmo, porque eu estou com um vídeo do Flávio José. Nós já estamos chegando a quase 1.700 visualizações. E isso é motivo de muita alegria. Então, os irmãos que gostam do canal, aqui eu vou encontrar pessoas que vão concordar comigo, 80%, outros vão concordar 50%, outros não vão concordar de forma nenhuma, 0%. Mas nós vamos passando esse conhecimento e você vai lendo a Bíblia com entendimento, eu vou lendo a Bíblia com entendimento, você vai tirando suas dúvidas, você vai lendo texto com texto, vai confirmando aquilo que nós estamos falando aqui. E aqui nós aqui, eu, Fernando Pereira Batista, não trabalho com emoções. Aqui eu sei que nós temos que ter a mente iluminada, não trabalho com emoções. Também, eu não, como é que diz assim, eu sempre falo para os irmãos se inscrever no canal, mas aqui eu não estou com esse interesse. Eu estou aqui com a intenção de passar conhecimento para os irmãos. E os irmãos gostando, aprendendo, eles vão se inscrever. Mas eu não estou preocupado com inscritos, com likes. Aqueles que der likes, obrigado, meus queridos irmãos. Mas aqui eu estou preocupado de passar o conhecimento de Deus e ver os meus queridos irmãos e irmãs fora das religiões, dos cangulosos, dos líderes religiosos que estão sendo enganados. É isso que é a minha alegria aqui no canal Yahushua Reina para sempre. Também não quero ficar brigando com outros canais, competir com outros canais que tem milhares, 100.000 inscritos, 200.000 inscritos, 500.000, 1 milhão de inscritos, 5.000 inscritos. Não quero ficar brigando com estes irmãos que têm os seus ensinamentos. Eu falo aos irmãos em graça mesmo, não é o sistema religioso, que tem sua doutrina, seu ensinamento já na sua cabeça, sua opinião formada. Não quero ficar brigando com os irmãos. Alguma coisa que eu vejo lá que eu não, que está fora, que está equivocado, fora da graça, eu posso até comentar, porque a gente está para comentar, o comentário está aberto. A gente comenta e o irmão acha que não, a gente deixa, não quer ficar brigando aqui, tentando pegar escrito dos irmãos, trazer para o meu canal. Isto é obra da carne, eu estou fora disso, eu quero aqui passar conhecimento de Deus assim como estou passando. Porque eu sempre vejo que, às vezes tem algum irmão que o irmão fica se inscrevendo, ele se inscreve, desescreve, escreve e desescreve. Eu concordo com os irmãos que fazem isso, mas às vezes você faz um vídeo, o irmão não concorda, outro vídeo o irmão concorda. Aqui, irmãos, a gente analisamos a Bíblia, não analisamos a fé de ninguém. Eu analiso a Bíblia. Você pode ser do seu credo religioso que você quiser ser. Mas nós analisamos a Bíblia com amor, em graça. Então, eu estou me pronunciando, falando aqui antes de entrar na terceira parte, quem são os anticristos da Bíblia, para nós ter esse entendimento aqui nas plataformas digitais. Então, tem muitos canais maiores aí, que de forma nenhuma eu quero debater. Logo no princípio que eu vim aqui para o canal, eu falei que eu não queria de forma nenhuma ficar debatendo com os irmãos para trazer escritos de lá, para as pessoas se inscrever lá e escrever aqui, de forma nenhuma.
Aqui é Deus, é o Espírito de Deus que vai tocar nas pessoas para se inscrever no canal. E isso é muito importante, isso é muito relevante. Estou aqui quase 10 minutos antes de entrar aqui. E eu falo aos irmãos também que os irmãos em graça têm muitos ensinamentos em graça que realmente está equivocado mesmo. Tem muitos ensinamentos em graça que está equivocado, mas também porque está equivocado, eu não vou ficar brigando com o irmão, de forma nenhuma. Eu posso olhar e ver e não concordar, mas brigar como o sistema religioso faz, de forma nenhuma. Então eu estou aqui me pronunciando sobre o canal Yahushua Reina para sempre. E aqui, irmãos, eu estou ensinando essa mensagem da graça, e se realmente a minha pessoa estiver equivocada, eu vou consertar, eu vou fazer uma correção eu mesmo, porque eu não tenho um problema de mudar. O mal que tem muitos irmãos aí, em outros canais em graça, que realmente eles têm a sua doutrina, o seu ensinamento, e eles continuam achando que está correto. Não muda, mas eu aqui no canal, não. Logo no princípio aqui do canal eu falei de Adão e Eva. Aí teve um irmão, paz e graça ao querido irmão, que ele comentou, se eu não me engano bem, é o vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu comecei aqui no canal, e eu falei sobre quando Jesus veio, qual foi o ano. Aí eu falei algo lá que Adão foi feito imperfeito. E aí o irmão comentou, falou, não, irmão, essa doutrina aí, que Adão foi feito imperfeito, isso aí tá errado. Aí eu falei, irmão, eu analisei as escrituras e fiz uma correção e me corrigi. Realmente é isso mesmo, que ele foi feito perfeito, depois passou a ser alma vivente. E aí o irmão ficou até maravilhado. Esse vídeo tá aí, falou, poxa, o irmão, eu comentei uma coisa e ele falou que realmente analisou com mais cuidado e viu que estava errado no que falou. Então aqui no canal não tem um problema de mudar, porque podia ter aqui 1000 inscritos, 2000, não tenho, irmãos. Aqui nós estamos aprendendo um com os outros. Eu deixei o sistema religioso e não quero nada aqui na minha cabeça de sistema religioso. Não trouxe na minha cabeça nada do sistema religioso. Que era pastor, mais de 16 anos, que fui pastor local, que fui professor da escola dominical, que pregava muito. Nada, eu não trouxe estas coisas do sistema religioso. Eu me descontaminei 100%, não quero nada na minha mente de sistema religioso. O que eu tenho falta, eu falei para minha esposa esses dias, o que eu tenho falta do sistema religioso é as pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos, as amizades. Aí nós temos falta das pessoas, sentimos falta. Mas tudo que era de regra lá, ensinamento, isto eu rejeito totalmente. Isso é lixo. E tem muitos irmãos em graça que gostam, tem muitas coisas ainda do sistema religioso. Eu vejo isso em graça, irmãos que estão aqui no canal, que estão no YouTube, tem muitas coisas do sistema religioso ainda. Então essas coisas eu não concordo. Não é porque eu não concordo que eu vou estar brigando com o irmão. De forma nenhuma. Os irmãos entendem? E nós estamos aqui nessa série, quem são os anticristos? Anticristos, S no final, plural. Eu já falei quem foram. Agora, nessa terceira parte, eu vou falar quem foi o anticristo no singular, que é 1 João, capítulo 4, versículo 3. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Vamos lá. 1 João, capítulo 4,
versículo 3, que ele diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, eis que este já está no mundo. Olha como isto é bem claro. Deu uma pausinha aqui, mas voltamos. Vou repetir de novo para os irmãos acompanhar. Fica à vontade, meus queridos irmãos. É 1 João capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, nós já aprendemos, primeiro, nós aprendemos que os anticristos, narrado por João, a epístola de João, na carta de João, no capítulo 2, versículo 18, que ele diz: filhinhos, já é a última hora. E nós lemos ali o texto e contexto, nós entendemos que ele está falando de pessoas que saíram do meio deles, da doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos dos apóstolos, e passaram a seguir o espírito do anticristo. O espírito com I minúsculo é espírito de homem, é um homem, era a alma. E ele, quando ele está falando, ele diz que estes anticristos enganam. Então ele está falando de falsos profetas, falsos apóstolos. E realmente, lendo as escrituras, os 4 livros históricos, a gente vê muitos falsos profetas. O Salvador profetizando que haveria muitos falsos profetas. E os anticristos da Bíblia eram aqueles que saíram do meio, que deixaram o ensinamento verdadeiro, que não acreditaram no Messias e foram e seguiu o anticristo que já estava no mundo. Porém, este anticristo que a teologia futurista, os teólogos ensinam hoje que este anticristo ele vai vir num futuro incerto e que ele vai ser usado por um ser das trevas. Outros dizem que ele vai sair do abismo, o Lúcifer, o suposto Lúcifer, porque Lúcifer, luz, aquele que leva luz, isso veio do latim, e que na história aleatória humana, Lúcifer foi um soldado romano, e que a Bíblia não tem base nenhuma, não tem base nenhuma para dizer que houve uma rebelião de um anjo invisível que se rebelou contra o Altíssimo. Eu vou estar falando isso depois, aqui no canal, para nós aprender quem foi Lúcifer. Então nós estamos vendo que quando acontece uma tragédia, uma pandemia, uma peste, falando assim, uma dificuldade, quando há guerra nesse mundo aleatório, terreno que vivemos, estes líderes, estes ensinadores, estes homens que se dizem teólogos, pastores, presidentes de igrejas de pedras, instituições, eles dizem que está chegando o final dos tempos e que eles começam com as suas conspirações, com as suas teorias do anticristo, do feitiço do anticristo, e que foi Hitler,
e que foi Osama Bin Laden, que foi Mussolini, que foi George Bush e que foi Barack Obama. Os irmãos estão entendendo? E começa com essas especulações exageradas demais no ser das trevas, e que é o final do mundo, e que o mundo está acabando, e que Jesus está voltando. E aí eles fazem filmes lá em Hollywood, fizeram muitos filmes que nós já assistimos, deixado para trás um, deixado para trás dois, três, e ali tem cenas de um homem desfigurado, de um homem que o ser das trevas entra nele, de uma criança que nasce, e ali é feito pactos com a criança, pacto de feitiçaria, e que aquele pacto é entregue a um ser das trevas, e que essa criança é má, perversa. Mas só que a Bíblia não diz isso, meus irmãos. A Bíblia diz que o anticristo da Bíblia foi um ser humano. E que o anticristo, ele foi um ser humano, ele já veio e já morreu. Não tem nada a ver com o ser das trevas, aqui com a mente iluminada, com a mensagem da graça de Deus. Não tenha medo do anticristo, não tenha medo de Satanás, de Lúcifer, não tenha medo do ser das trevas, porque o anticristo, ele já veio. O que é a palavra anticristo? Aquele que veio primeiro, que colocou-se na frente da vinda de Cristo, da vinda de Jesus. É isto que João estava falando. Aquele que já estava, como ele disse, João, já estava no mundo. Por quê? Ele já estava, porque era um ser humano. E que Jesus de Nazaré disse que iria voltar. Capítulo 24, ele disse, haverá uma grande tribulação, haverá uma perseguição, uma tribulação, haverá um princípio de dores e a vinda do Filho do Homem. Não passará esta geração, do ano 33 até o ano 70, o anticristo, falado por João, era um ser humano, não era, nunca foi, teólogos, um ser das trevas e nunca será. Não é o presidente da República da França, Emmanuel Macron, não é. Para com essas palhaçadas, para com esses enganos religiosos, o sistema religioso. Emmanuel Macron é simplesmente um homem. Também não vai sair dos Estados Unidos, do Estado Islâmico, do califado, do islamismo. Para com essas coisas. Também não vai ser, não foi o Papa Bento, não foi o Papa João Paulo II, não foi, não é o Papa Francisco. Estes são homens que trabalham para a República. E que esse anticristo, ele é irreal, ele é uma farsa religiosa. E que o anticristos da Bíblia já vieram. Eram os falsos profetas que não tinham o Espírito de Deus, que não acreditava no Messias, que eram os falsos mestres. Então, nós aqui não pegamos o livro do Apocalipse e colocamos pavor. O que eles fazem é colocar pavor, medo no povo de Deus, nos filhos, nas filhas de Deus, dizendo que é o final do mundo, que o Apocalipse está se cumprindo, que Jesus está voltando, que a grande tribulação já está chegando. Porque está havendo agora uma pandemia que está matando, que matou mais 350 mil pessoas, que nós estamos vivendo no final do tempo,
e que Jesus está às portas e que Jesus vai arrebatar numa vinda eminente. Mas só meus irmãos do canal Yahushua reina para sempre. Ele já voltou. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, está ordenado que um homem morra uma vez só. Depois vem o juízo, morre biologicamente, vem o juízo. Ele se apresentou uma vez sem pecado, homem humano, para tirar pecado dos escolhidos hebreus, e aparecerá a segunda vez sem pecado para aqueles que aguardam para a salvação. Estes que estavam aguardando ele para a salvação, foram decepcionados, irmãos. Estão vivos até hoje esperando aquela primeira igreja do primeiro século. Eles ficaram decepcionados, eles sabiam. Por isso que ele diz, apresentará a segunda vez sem pecado. A vinda dele não foi biológica, aquele corpo físico, aquele corpóreo dele, aquele corpo dele. A vinda dele foi espiritual. E aí eles dizem, os teólogos, mas mostra as provas da vinda de Jesus no ano 70. Como que eu vou mostrar provas para vocês se a vinda dele foi espiritual, em poder, em glória, em juízo? A vinda dele foi espiritual, usando a espada dos romanos, da dinastia Flaviana, para destruir Jerusalém. Como? Que provas físicas vocês querem? As provas físicas faladas por ele haverá princípios de dores, haverá uma grande tribulação. Essas são as provas físicas para vocês, irmãos, que diz que Jesus ainda vai voltar, porque não viu ele fisicamente. O anticristo, o filho da perdição. O apóstolo Paulo falou dele, mas não chamou ele de anticristo, chamou ele de filho da perdição. Aonde o sistema religioso faz uma mágica desse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Quando o apóstolo João diz no capítulo 4, versículo 3, que ele já estava no mundo, é porque ele não mentiu. Os acontecimentos estavam acontecendo lá no primeiro século. Do calendário de Júlio, emendado com o calendário de Gregório, Júlio César, o primeiro ditador de Roma. Ele nasce, pode marcar aí, meus irmãos, ele nasce em 37, no calendário de Júlio. Ele nasceu em 37. A história diz que o pai dele, ele nasce aos 3 anos, ele perde o pai dele morre. E ele pertence à família Claudiana. É uma família complicada que veio do ditador Júlio César, depois veio César Augusto, em 27, isto antes de Cristo, e ele nasce numa família muito perturbada.
o historiador Tácito e Suetônio eram uns colonistas da época que eram considerados fofoqueiros. Eles escrevem a biografia e eles contam tudo porque eles eram contemporâneos, era perto deles. Ele conta no livro que este imperador Caaser César, chamado pelo apóstolo Paulo, filho da perdição, chamado pelo apóstolo João de Anticristo, ele foi o 6º imperador de Roma e ele foi o último da dinastia claudiana, Cláudio, César Claudiana, e que o primeiro começa-se por Júlio César, depois vem a César Augusto, depois vem Tibério, Calígula, Cláudios. É aquilo que está no Apocalipse, capítulo 17, que é bem claro. Apocalipse, capítulo 13, a besta que sobe do mar, o Império Romano. É bem claro, a Bíblia já está interpretada, meus irmãos, mas eles estão forçando a interpretação, estão interpretando. Está rendendo lucro para as religiões, o medo, o pavor, de uma coisa que já aconteceu. Aqui é a escatologia consumada. E ele diz que Tácito e Suetônio, os historiadores da época, os colonistas, os fofoqueiros da época, você pode estar pesquisando na internet, vendo, confirmando que nós estamos aprendendo aqui o verdadeiro anticristo. Eu coloquei do lado aí do vídeo a estátua desse chamado pelo apóstolo João de o anticristo já está no mundo. Por que está no mundo? Porque era próximo de João. Essa carta de João, aqui, 1 João, 2 João, ela foi escrita no ano chamado, a sua escrita foi escrita no ano 53. Ela está sendo escrita aqui no ano 53. Mais ou menos isso. É o ano de 53. Ou foi escrita no ano de 37 até 53. Porque ele nasce em 50. Ele nasce, aliás, repetindo aqui, corrigindo. Ele nasce em 37. Então, dá para nós entender que ele diz que o anticristo já está no mundo. Então, nós temos uma história confirmada, bate muito bem, em dizer que foi escrito lá para o ano 50, 55, 53, do primeiro século, chamado cristão, da igreja cristã, do primeiro século, chamado da igreja cristã. E Tácito e Suetônio, vou ser rápido aqui para nós entender, meus irmãos, aqui é Bíblia, aqui é história e Bíblia, fé e razão. Não é emoção, não é espiritualizar, é texto e contexto, porque senão vira pretexto. E eu sou uma pessoa que gosto muito de história, gosto de ler muita história, história do Brasil. Gosto de ler livros apócrifos, que eles colocaram apócrifos no Concílio de Nicéia. Gosto de ler história dos impérios, das repúblicas. Gosto de ler da história das guerras que houve no passado, para entender. E diz que ele nasce numa família perturbadíssima.
ele é uma criança. Este aí é o ímpio da Bíblia. Esse anticristo, ele é o homem ímpio que não tinha o Espírito, não tinha o entendimento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo chamou ele de filho da perdição. Porque ele não acreditava em nada de Deus. Ele se considerava o Deus. Todos os César era assim. Toda a dinastia era assim. E aí, ele tem a sua mãe Agripina. Agripina tinha sede de poder. Agripina era aquela mulher que queria o poder, o capitalismo. Ela tem uma relação com seu próprio tio, casa com seu próprio tio, e tem um filho chamado Britânico. Ela está desejando poder. Porém, Cláudius, a qual seu tio que ela casou, teve um relacionamento que era um imperador. Este imperador, ele nasce no ano 41. Aliás, ele nasce... Olha só como isso é interessante. Voltamos aqui, ele ele assume o trono no ano 41 antes de Cristo. Depois de Cristo, D.C. Ele assume o trono em 41. E nesse período de tempo ele casa, tem um filho com a sua sobrinha, Agripina, e se chama Britânico. Porém, Nero já estava com Agripina. Nero está convivendo com seu meio-irmão Britânico. Agora, Agripina quer poder. Ela quer colocar Britânico no trono. Tácito e Suetônio diz, os historiadores da época, que ela envenena, faz um banquete. Segundo eles, os historiadores, coloca veneno, faz o banquete, coloca veneno nos cogumelos da época. E Cláudius diz a história que ela chama a sua escrava Lacosta e coloca veneno na comida de Cláudius. Vai vendo essa história, meus irmãos. E Cláudius morre. E a morte de Cláudio, seu tio, que era família, era tudo entre família, era a família claudiana. E ele morre em 54. Você está vendo como isso bate tudo? Como as coisas batem? A história fala a verdade. E o apóstolo Paulo também na Bíblia. Uma coisa se confirma com a história. A Bíblia é uma história, completamente uma história que passou. E a Bíblia confirma a história da dinastia Flaviana. Ou da dinastia, corrigindo aqui, desculpe, da dinastia Claudiana. Confirma a história. Agora, abra a vossa Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, analisando as Escrituras, vamos ver como que isso é muito interessante, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a vinda do Senhor. Essa vinda do Senhor, ele está falando do ano 70, é a vinda de poder e glória espiritual e juízo. Não é a vinda física, do jeito que os irmãos evangélicos esperam. Então, ele está falando aqui da vinda do Senhor. E
Segunda Tessalonicenses, nós entende que não foi escrita depois do ano 55, depois do 55, 56, 57, foi escrito antes do ano 54. Você está entendendo, meus irmãos? Olha como isso é claro, foi escrito antes do ano 54, porque o apóstolo Paulo vai chamar Nero, que o apóstolo João chamou de o anticristo já está no mundo, ele vai chamar ele de filho da perdição, aonde os evangélicos, queridos irmãos, com todo respeito, teólogos, chamam esse filho da perdição de anticristo, que vai vir. Mas o apóstolo Paulo vai explicar, vai falar aos seus ouvintes e vai fazer nós agora entender realmente que a Bíblia é uma história, completamente uma história que passou, e vai mostrar quem foi, não quem vai ser o anticristo. Vamos lá? Fique à vontade, meus queridos irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 12, diz assim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o assunto é a vinda do Senhor, a segunda vinda. Ele está falando da segunda vinda em glória, que está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Vamos lá. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião não é uma reunião material. Viu, irmãos? Não era uma reunião, não foi uma reunião física, uma reunião de pessoas, uma reunião que nós se reúne com a nossa família, com nossos colegas, faz ali um banquete. Não, essa reunião é no sentido espiritual que Paulo está falando. Como que vai se reunir com Jesus humano? Isso não existe. Figura de linguagem, simbologias. Ele está falando de coisas espirituais, que eles iam se reunir naquele grande dia, o dia do Senhor, que eles iam sair do mundo da lei e ser levado para o mundo da graça, vivos, transformados vivos, não levado para o céu como bonecos, como a religião está ensinando aí, os pregadores do arrebatamento da igreja. E nós vivos, ele disse, seremos transformados não os corpos físicos, não reunião física, transformados vivos, saído do mundo da lei e colocado no mundo da graça. Este é o verdadeiro arrebatamento das Escrituras. Deixar os corpos abatidos e receber corpos de glória, corpos espirituais. O que eles receberam então, Fernando? Eles receberam Deus 100% dentro deles. Quem eles receberam dentro deles depois da destruição de Jerusalém? Receberam o Espírito de Deus dentro deles para sempre e viveram com o Espírito de Deus para sempre. Então vocês aí que esperam essa reunião com ele física, nunca irá acontecer, porque já aconteceu uma reunião espiritual. Que não vos movais falsamente do vosso entendimento. Olha, nem perturbeis o que é por espírito. Cada um deles lá, espírito, era espírito de homens, almas. Que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então tinha alguém lá, fisicamente, literalmente falando, que estava falando que já estava muito perto. Mas só, como eu falei, essa carta de Tessalonicenses foi escrita antes do ano 54. E o governo de Nero foi 13 anos. Faltava aí 14 anos para a vinda do Senhor. Você está entendendo, meu amado? Faltava-se 14 anos, mais ou menos, para a vinda do Senhor. Porque Nero ficou 13 anos. Nero foi
o homem da iniquidade. Foi o ímpio, foi o anticristo. O fim do homem da iniquidade foi Nero. Versículo de número 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. Veio ou não veio, Fernando? Claro que veio. Irmãos, lê o livro de Atos dos Apóstolos. Não é o que está acontecendo hoje com líderes religiosos, cangurosos. Não, isto é algo da religião que está acontecendo aleatório. Não é a apostasia que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, verdadeiramente falando, é roubo mesmo. Estão roubando, estão usando a fé alheia, mas não tem nada a ver com as escrituras, com as profecias, com a escatologia consumada, com o livro de Tessalonicenses. Não tem nada a ver. Já houve. Foi profetizado pelo próprio Salvador, capítulo 24, que viria muitos falsos profetas enganando, dizendo, olha, o Messias está ali, está aqui. A gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, aquele mágico Simão enganando. Quantos falsos profetas vê? Vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos. E ele diz que para o filho da perdição se manifestar, tinha que vir primeiro a apostasia, antes dele se reunir espiritualmente, não literalmente, viu, irmãos? Tinha que vir a apostasia primeiro. E veio, claro que veio, porque a profecia de Jesus de Nazaré foi verdadeira. Jesus não foi mentiroso, não foi um falso profeta. Ele disse que não haveria outra tribulação como aquela, e não vai haver mesmo. Não tenha medo, meus irmãos. E se manifeste, olha só, aqui vem a apostasia, e se manifeste o homem do pecado. Aqui o apóstolo Paulo chama ele de quê? Filho da perdição. Enquanto João chamou ele de anticristo. Olha como isso é impressionante aqui no canal. Aí ele diz, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, vírgula, como Deus, vírgula, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto aqui não pode ser entendido de forma literal. O apóstolo Paulo está dizendo que dentro dele, desse homem, tinha esse pensamento, porque ele era ímpio. Dentro dele, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tinha desejo de ser Deus, de parecer com Deus. Ele era assim mesmo. O César, tinha César que era assim mesmo. Tinha uns que passava do limite, e o imperador Nero foi dos piores imperadores, o malvado, o filho da perdição narrado na Bíblia, na história. Ele foi o pior e o último imperador, o sexto imperador pior da dinastia claudiana. Então, nós estamos aprendendo aqui quem foi o anticristo, o qual se opõe, se levanta tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus. Não é que ele se assentou, que ele foi lá na destruição de Jerusalém e se assentou lá no trono, dizendo eu sou Deus. Não é isso, isso aqui é simbólico. Porque quem invadiu Jerusalém foi o príncipe de Daniel capítulo 9. Foi o príncipe chamado Titus, ou Tito, o general, filho de Vespasiano da dinastia Flaviana. Foi ele que foi lá, mas só que ele não sentou lá no trono, ele literalmente não entrou lá, ele destruiu, ele foi para destruir. Deus, o próprio Deus, usou a espada deles para isto, para esta função, para esse desígnio. Então, quando ele diz que
este homem, ele desejava se assentar no trono, ele desejava mesmo, ele sentiu Deus mesmo. Nero era assim, é o Cáser, é o César. Ele queria parecer Deus. Olha, continuando aqui, versículo de número 5. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Ponto de interrogação. Versículo 6. E agora vos sabeis que... Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção no versículo 6. E agora vos sabeis o que o detém. Vírgula. Preste bem atenção e marque esse versículo. Agora vós sabeis o detém. O que o detém. Ele diz, para que a seu próprio tempo seja o que? Manifestado. O que é manifestado? Que ele assuma a cadeira, que ele assuma o poder, que ele assuma o trono. Então aqui é bem claro, e confirma agora a história, versículo de número 6. O que dentia, o que não fazia ele assumir o trono? O que impedia este homem chamado por João de anticristo e Paulo, filho da perdição? O que atrapalhava ele? O que atrapalhava ele assumir o trono não era como ensinam os teólogos aí. O Espírito Santo vai deter o anticristo. O que está detendo o espírito do anticristo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Não, meus irmãos, não tem nada a ver. Aqui é a história da Bíblia, a história aleatória de Roma. O que estava detendo o filho da perdição não era Deus, no sentido espiritual, não era o Espírito de Deus. Isso aqui era literal. A Bíblia se lê literalmente, profeticamente, simbolicamente. Aqui que estava detendo este homem a se manifestar como o imperador de Roma, nada mais, nada menos, era o seu tio Cláudio. Você está entendendo, meu amado? Que quando o apóstolo Paulo diz que tem o que detém, era Cláudio que estava no trono. E quando Cláudio estivesse no trono, não poderia ele assumir, ser manifestado como imperador de Roma. Como sexto imperador, como pior imperador, como filho da perdição, como ímpio. E isso por isso que esta carta ela está sendo escrita antes do ano 54. E aconteceu aquela morte de Agripina juntamente ali, a morte de Agripina, com aquela escrava chamada Lagusta, mandou colocar veneno na comida do seu marido para tirar ele do trono. Ele morreu, tirou ele do trono. A família assassina tirou quem do trono? Cláudio, o seu esposo, ela mesma, por ganância de poder. E ele morre, que ano, Fernando? Que ano que esse imperador Cláudio morre? No ano 54. Então, se encaixa em sério uma coisa com a outra na Bíblia. Você está entendendo, meus irmãos? Como é ler a Bíblia literalmente, profeticamente, simbolicamente? Então, quando a história diz que Nero assumiu em 54, é que foi a morte de Cláudio. Cláudio governou de 41, foi imperador de 41 a 54. E o apóstolo Paulo diz, olha, versículo 6, ele diz, e agora vós sabeis, está falando aos seus ouvintes de Tessalônica, irmãos de Tessalônica, agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. O que estava detendo ele? Cláudio, o imperador Cláudio. Não era o Espírito Santo, não era Deus,
Não vai ser Deus que vai impedir o anticristo vir, que está detendo o anticristo vir ainda, porque passa ano, sai ano, entra geração, vem geração. E o Espírito Santo está detendo o anticristo, o Lúcifer, o capeta, o capiroto. Não é isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Já aconteceu, isso literalmente aconteceu. O que detinha, quem estava no trono, assumindo o poder, era Cláudio, que era casado com Agripina. E Agripina, por poder, por ganância, matou Cláudio envenenado, segundo Tácito e Suetônio, os historiadores da época, os fofoqueiros da época. Mas antes de acontecer isso, Britânico, que era o filho de Agripina, meio-irmão de Nero, ele também foi morto. Foi colocado veneno na água, diz Tácito e Suetônio, que foi morto envenenado. Ele caiu babando. Olha a história da família da perdição. Ímpios, ímpios. E ela, pela morte de Britânico, ficou alegre e assumiu o poder em 54, junto com seu filho Nero, chamado Anticristo e chamado filho da perdição na Bíblia. Os irmãos entenderam? Pegaram aí? Versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Aí está falando da morte do imperador, que ocorreria lá no ano 68. Já estava operando. Não é que vai operar. O império da injustiça. Aonde estava operando? Lá, no primeiro século, naquela geração.